boa noite a todos. Com a presença de todos os vereadores, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itapajipe. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores, porque eu tenho que ler hoje os pareceres dos pedidos de abertura de inquérito do vereador Lucimar e da vereadora Cláudia, se a gente poderia dispensar a leitura da ata. Sim? Sim. Então está dispensado. Então eu vou fazer a leitura aqui dos pareceres jurídicos. Ementa. Processo ético-disciplinar. Vereadora Cláudia Rosa Tavares denúncia por quebra de decoro parlamentar, fatos supostamente ocorridos antes do mandato eletivo. Ausência de provas robustas anexas, decisão judicial prévia indeferida, tutela de urgência por falta de verossimilhança, limitações investigativas do Poder Legislativo Municipal, quebra de sigilo e prazo processual exíquo, recomendação de arquivamento pela mesa diretora por inviabilidade do processamento. Consulta. Análise da legalidade e pertinência da instauração do processo disciplinar e ou cassação de mandato contra a vereadora Cláudia Rosa Tavares, em face de denúncia apresentada pelo vereador Lucimar Carneiro Barbosa, com foco na recomendação de arquivamento da mesa diretora. Relatório. Trata-se de denúncia formalizada pelo vereador Lucimar Carneiro Barbosa contra a vereadora Cláudia Rosa Tavares, imputando-lhe condutas que, em tese, configuraria quebra de decoro parlamentar. As alegações baseiam-se em fatos detalhados em processo judicial número 5000-964, 622025, 830334, movido por Valdenira Ferreira Moraes contra a vereadora Cláudia. As principais alegações contidas na denúncia no processo judicial são acesso indevido à senha do sistema gov.com da senhora Valdenira, emissão de 6 notas fiscais indevidas em seu nome, supostamente como vendedora de ciros para gado, e tentativa de persuasão para que a senhora Valdenira não tomasse medidas corretivas. A denúncia aponta para a possível violação de Lei Geral de Proteção de Dados, do Código Tributário Nacional, do Código Civil e da Lei de Improbidade Administrativa, além de configurar quebra de decoro parlamentar. Processo judicial mencionado na Constituição Federal de Decreto de Lei nº 201, 1967, a Lei Orgânica do Município de Itapajipe e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Fundamentação jurídica da legitimidade ativa do denunciante. O vereador Lucimar Carneiro Barbosa, na qualidade de eleitor do município, possui plena legitimidade ativa para apresentar a denúncia contra a vereadora Cláudia Rosa Tavares, conforme o artigo 5º, inciso 1º, do Decreto de Lei 2001, de 1967, que prevalece sobre as disposições de lei orgânica municipal que o contrariem. Portanto, sob o aspecto formal, a denúncia cumpre o requisito de legitimidade, da natureza funcional da infração de quebra de decoro parlamentar e a tipicidade da conduta. A denúncia imputa à vereadora a infração de quebra de decoro parlamentar, artigo 7º, inciso 3º, do Decreto de Lei 201 de 67, exige que o ato seja incompatível com o decoro. A palavra parlamentar qualifica o decoro, indicando que se trata de uma infração de natureza eminentemente funcional, que só pode ser cometida por quem está no exercício da função. As alegações centrais da denúncia indicam que os supostos atos ilícitos teriam sido praticados pela vereadora Cláudia na condição de funcionária do CIAT, ou seja, antes de sua posse e início do seu exercício do mandato de vereadora. O processo judicial de Valdenira Moraes, ao descrever a senhora Cláudia como funcionária do CIAT, que possuía a senha do gov da autora, corrobora essa temporalidade. Uma conduta de um cidadão comum, antes de ser eleito, não se enquadra nesse tipo de infracional. A responsabilidade política por quebra de decoro surge com o exercício do mandato e se refere a condutas que maculam a função pública. Punir um vereador por atos praticados antes de sua eleição seria desvirtuar o propósito da norma, que é zelar pela conduta do agente político no exercício de suas atribuições. Para reforçar esse entendimento, pode-se usar, por analogia, a jurisprudência que veda o processo por atos de legislatura anterior. O raciocínio é o seguinte: se a responsabilidade política de um parlamentar se encerra com o fim do mandato, não podendo ser estendida por um mandato subsequente, com mais razão, não se pode iniciar uma responsabilidade política por atos praticados quando o indivíduo sequer era um agente político. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de processo TJ São Paulo 100-213-965-201-682-603-18 São Paulo, 1002 13965, 2016, 826-0318, publicada em 15 de 2 de 2017, determinou o arquivamento de processo contra vereador por ato praticado em legislatura anterior. Direito público, reexame necessário. Mandado de segurança movido por vereador, visando o arquivamento de processo político administrativo para a fim de aplicação de sanções, inclusive podendo alcançar a cassação de seu mandato. Fatos ocorridos em legislatura anterior
segurança concedida, reexame necessário, não se justificando a abertura desse processo administrativo, visando a punição de vereador por ato praticado em legislatura anterior. De rigor, a concessão de segurança determinar o arquivamento daquele procedimento, reexame necessário desprovido TJ São Paulo, os números anteriores, relator Antônio Tadeu Ottoni, data de julgamento 13 de 2 de 2017, 13ª Câmara de Direito Público, data de publicação 15 de 2 de 2017. Se a conduta em um mandato anterior não pode afetar o atual, a conduta como cidadão comum, menos ainda. Da incompetência da Câmara Municipal e da separação dos poderes. A Câmara Municipal não é o órgão com competência para investigar e punir a vida pregressa de seus membros. Essa função, quando os atos configuram ilícitos, é do Poder Judiciário. Usurpação de competência é uma violação ao princípio de que a apuração de ilícitos comuns cabe à justiça comum. A apuração eventual e eventual responsabilização por tais atos, em primeira instância, caberiam à esfera administrativa do Poder Executivo, se ainda é servidora, ou às esferas civil e criminal do Poder Judiciário. A Câmara Municipal não é o foro primário para julgar condutas de servidores públicos anteriores ao mandato eletivo, especialmente quando a conexão com a quebra de decoro atual do mandato não é direta. Os atos são de natureza funcional e pré-eletiva. 5. Ausência de provas suficientes anexas à denúncia e decisão judicial. A denúncia apresentada pelo vereador Lucimário Carneiro Barbosa, embora faça referência ao processo judicial, não anexa provas concretas e robustas que corroborem as graves alegações de forma imediata. Mais relevante ainda é a análise do processo judicial, número 5000-964-62-2025-830334, onde o próprio juiz da Vara Única da Comarca de Itapajipe, ao analisar o pedido de tutela de urgência da senhora Valdenira, indeferiu-o por falta de elementos suficientes que conferissem verossimilhança às alegações. A decisão judicial expressamente consignou: em caso, em sede de cognição sumária própria dessa fase processual, não se vislumbram por ora elementos suficientes ao conferir verossimilhança às alegações da parte autora. Isso porque, embora sustente que a requerida teria emitido as notas fiscais por meio de seu login na conta gov.br, inexiste comprovação de tal conduta nos autos, tendo em vista, inclusive, que o boletim de ocorrência juntada em ID 104.669.38117 configura prova unilateral, não sendo apto por si só a demonstrar prática de ato imputado. Assim, mostra-se necessária a dilatação probatória sob a égide de contraditório e da ampla defesa para apuração de eventual ilícito praticado pela parte da ré. A ausência de verossimilhança reconhecida pelo Poder Judiciário em cognição sumária, aliada à falta de provas robustas anexadas à denúncia parlamentar, enfraquece significativamente a base fática para a instauração de processo político-administrativo na Câmara. Seria temerário se o processo de cassação de mandato do vereador, da vereadora, conforme o decreto-lei nº 201/67, deve ser concluído em prazo perentório de 90 dias. As alegações centrais da denúncia envolvem a utilização de senha gov.br e emissão de notas fiscais, cuja comprovação demandaria, muito provavelmente, a quebra de sigilo telemático e o fiscal para verificar a autoria e a materialidade dos fatos. O Poder Legislativo Municipal, por meio de comissão processante, não possui competência legal para determinar a quebra de sigilo dessa natureza, que é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Iniciar um processo administrativo na Câmara que, desde o seu nascedouro, se mostra inviável de ser instruído adequadamente devido à falta de poderes investigativos essenciais para a obtenção das provas cruciais, e que ainda está sujeito a um prazo exíguo de 90 dias, seria uma medida inócua e contrária aos princípios da eficiência, da razoabilidade e do devido processo legal. O processo estaria fadado ao arquivamento por decurso do prazo sem a devida apuração dos fatos, gerando desgaste institucional desnecessário e frustração das expectativas. 7º, da imunidade parlamentar material, inaplicabilidade. A imunidade parlamentar material, artigo 26 da Lei Orgânica, protege o vereador por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. No presente caso, as condutas imputadas à vereadora Cláudia não se referem a manifestações proferidas na tribuna ou em votações, mas sim a atos de natureza administrativa e funcional supostamente praticados antes do seu mandato. Portanto, a questão da imunidade parlamentar material não se aplica como defesa para os fatos alegados, mas também não serve como fundamento para a competência da Câmara para apurar tais fatos.
Diante da análise dos fatos e do arcabouço jurídico aplicável, conclui-se que, embora a denúncia tenha sido apresentada por parte legítima, existem fundamentos robustos e convincentes para recomendar o seu arquivamento pela mesa diretora, com base na inviabilidade de processamento pela Câmara Municipal e na atipicidade da conduta. Os principais motivos para essa recomendação são: 1. A tipicidade da conduta e incompetência primária da Câmara. Os fatos alegados teriam ocorrido antes do exercício do mandato parlamentar da vereadora Cláudia Rosa Tavares e em sua condição de servidora pública. A infração de quebra de decoro parlamentar é funcional, não abrangendo atos praticados antes da investidura do cargo. A Câmara não possui competência para investigar a vida pregressa de seus membros como cidadãos, sendo essa a atribuição do Poder Judiciário em respeito à separação de poderes. 2. Insuficiência de provas e ausência de verossimilhança. A denúncia carece de provas anexas que sustentem de forma imediata as graves acusações. A decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência por falta de verossimilhança reforça a debilidade do conjunto probatório inicial, indicando a ausência de, no mínimo, de laço probatório para a instauração de um processo disciplinar. 3. Limitações investigativas e prazo exíguo. A natureza das provas necessárias para a elucidação dos fatos, quebra de sigilos telemáticos e fiscais, excede a capacidade investigativa do Poder Legislativo Municipal. A instauração de um processo com prazo de 90 dias, sem a possibilidade de obtenção de provas essenciais, seria ineficaz e resultaria em arquivamento por decurso de prazo. A mesa diretora, ao arquivar a denúncia por essas razões, não estará prevaricando ou se omitindo, mas sim agindo com prudência e em conformidade com os limites de sua competência e capacidade institucional, evitando a instauração de um processo que, de antemão, se mostra inviável de ser conduzido a termo com a devida apuração dos fatos. Recomenda-se que o denunciante seja orientado a buscar vias adequadas para a apuração dos fatos, caso ainda não o tenha feito. Recomendação. Recomenda-se à mesa diretora municipal de Itapajipe o arquivamento da denúncia apresentada pelo vereador Lucimar Carneiro Barbosa contra a vereadora Cláudia Rosa Tavares, com base na tipicidade da conduta, na viabilidade do processo pela Câmara Municipal e na ausência do laço probatório mínimo, conforme os fundamentos expostos nesse parecer. Itapajipe, de 2023, Rodrigo Rodrigues Barbosa, procurador do município. Ementa. Processo é disciplinar o vereador Lucimar Carneiro Barbosa, denúncia por quebra de decoro parlamentar, utilização de linguagem ofensiva, constituição pública municipal em sessão plenária, análise da imunidade parlamentar, material, recomendação de rejeição da denúncia por abrangência da imunidade parlamentar. Consulta. A análise da legalidade e pertinência do pedido de instauração de processo de comissão ética e decoro parlamentar contra o vereador Lucimar Carneiro Barbosa, em fase de denúncia apresentado pelo cidadão João Moreira dos Santos Neto, com foco na recomendação de rejeição de denúncia da mesa diretora. Trata-se de denúncia formalizada pelo cidadão João Moreira dos Santos Neto, com CPF 150-117-17631, em 3 de outubro de 2025, contra o vereador Lucimar Carneiro Barbosa. O denunciante requer a instauração de processo da Comissão Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara Municipal. A denúncia alega que, na reunião ordinária realizada em 6 de outubro de 2025, o vereador Lucimar Barbosa, em sua fala na tribuna, proferiu a seguinte frase em referência à Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira: "Eu nunca falei da escola dela, porque a escola dela é uma merda." O denunciante argumenta que tal fala ofende diretamente a instituição escolar, seus educadores, profissionais, alunos, pais e responsáveis, configurando grave desrespeito à administração pública municipal. Para fundamentar seu pedido, o denunciante cita o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal e da Constituição Federal, alegando que a conduta do vereador extrapolou o limite da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, ferindo princípios da moralidade e impessoalidade. A denúncia vem acompanhada de assinatura de cidadãos, nota de repúdio da Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira e abaixo-assinado. Conforme informações adicionais, o vereador Lucimar Carneiro Barbosa retratou-se da fala em reunião ordinária da Câmara ocorrida em 20 de outubro de 2025, esclarecendo que sua intenção era criticar a direção da escola e não a instituição em si. Fundamentação jurídica da legitimidade ativa do denunciante. O cidadão João Moreira dos Santos Neto possui plena legitimidade para apresentar a denúncia, conforme o artigo 5º, inciso 34º, a linha A da Constituição Federal, que garante a qualquer cidadão o direito de peticionar aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Decreto de Lei número 201 de 1967, em seu artigo 5º, inciso 1º,
também confere a qualquer eleitor a legitimidade para denunciar infrações político-administrativas de vereadores, assim, sob o aspecto formal, a denúncia cumpre o requisito de legitimidade. Da imunidade parlamentar material e seus limites. A Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8º, e a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 26, garantem aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa prerrogativa, conhecida como imunidade parlamentar material, visa assegurar a livre manifestação do pensamento e a independência do parlamentar no desempenho de suas funções, sem o temor de ser responsabilizado civil ou criminalmente por suas declarações. É pacífico na doutrina e jurisprudência que a imunidade parlamentar não é absoluta. Ela se restringe às manifestações que guardam pertinência com o exercício do mandato, ou seja, que se relacionam com o debate político, a fiscalização dos atos executivos ou a defesa de interesses da coletividade. Não abrange, portanto, ofensas pessoais desvinculadas da atividade parlamentar. Sessão plenária da Câmara Municipal, ambiente típico do exercício. Desculpa. No caso em tela, a manifestação do vereador Lucimário ocorreu em sessão plenária da Câmara Municipal, ambiente típico do exercício do mandato parlamentar. A fala, embora vulgar e inadequada, dirigiu-se a uma instituição pública municipal, Escola Municipal Pedro Gonçalves Ferreira, o que a insere no contexto da fiscalização e crítica aos funcionários, servidores, serviços públicos, atividade inerente à função do vereador. 3. Da análise da linguagem e utilização da retratação. A expressão é uma merda utilizada pelo vereador é inegavelmente de baixo calão e demonstra uma lamentável falta de refinamento da linguagem. É possível inferir que tal vocabulário, desprovido de maior elaboração formal, reflete uma carência de ensino formal e um desprezo pela norma culta da língua portuguesa. Para indivíduos com menor acesso à educação formal, expressões chulas podem, infelizmente, ser uma forma habitual e até mesmo a única maneira de manifestar veementemente uma opinião negativa sobre algo que considera de má qualidade ou ineficiente. Embora a linguagem seja reprovável e não condiga com a dignidade do cargo, é crucial analisar se a intenção subjacente era de ofender pessoalmente, ou seja, a crítica, ainda que grosseira, estava direcionada à qualidade do serviço ou da gestão da instituição pública. O próprio vereador, em reunião ordinária da Câmara Municipal de 20 de outubro de 2025, retratou-se da fala, esclarecendo que sua intenção era criticar a direção da escola e não a instituição em si. Essa retratação, embora tardia, reforça a tese de que a manifestação, apesar de sua forma imprópria, estava vinculada a uma crítica funcional e não a um ataque pessoal desprovido de qualquer relação com o mandato. A jurisprudência tem se inclinado a proteger a manifestação do parlamentar quando, mesmo que contundente ou vulgar, está umbilicamente ligado ao exercício do mandato e à defesa de interesses públicos, ainda de forma desajeitada ou inadequada. A imunidade visa proteger a função e não a pessoa do parlamentar, garantindo que o debate político, por suas vezes acalorado, não seja cerceado por formalismos excessivos na linguagem. Considerando que a manifestação ocorreu em plenário, do exercício da função fiscalizatória do vereador sobre a instituição pública e que houve posterior retratação e esclarecimento de que a crítica se dirige à gestão e não à escola. Como um todo, entende-se que a conduta, embora censurável sob o aspecto da urbanidade e do decoro formal, encontra-se abrangida pela imunidade parlamentar material. A vulgaridade da expressão, por si só, não é suficiente para configurar a quebra de decoro parlamentar se a manifestação estiver intrinsecamente ligada ao exercício do mandato. Punir o vereador por uma linguagem inadequada, mas que se insere no contexto de sua atuação parlamentar, poderia configurar um cerceamento indevido da liberdade de expressão inerente ao cargo, esvaziando o propósito da imunidade. Os princípios da moralidade e impessoalidade citados na denúncia são, de fato, basilares. Contudo, a análise da conduta deve ponderar a intenção e o contexto da fala. A retratação do vereador e a natureza da crítica, ainda que mal formulada, ou a uma instituição pública, sugere que a manifestação, apesar de sua forma, não o teve ânimos injuriante ou a propósito de desrespeito institucional que caracteriza a infração político-administrativa passível de processo de cassação. Terceiro, conclusão e recomendação. Diante do exposto e com base na análise da imunidade parlamentar material, conclui-se que a manifestação do vereador Silmar Carneiro Barbosa, embora utilizando de linguagem vulgar e inadequada, ocorreu no exercício de seu mandato parlamentar e em contexto de crítica a uma instituição pública. A posterior retratação do vereador reforça a compreensão de que a fala, apesar de sua forma, estava vinculada à sua função fiscalizatória.
Assim, a conduta, embora reprovável sob o ponto de vista da urbanidade e do decoro formal, encontra-se protegida pela imunidade parlamentar material, não configurando, nesse caso específico, quebra de decoro parlamentar passiva de instalação de processo de comissão ética e decoro parlamentar. Recomendação. Recomenda-se que a mesa diretora da Câmara Municipal, Itapajipe, a rejeição da denúncia apresentada pelo cidadão João Moreira dos Santos Neto contra o vereador Lucimar Carneiro Barbosa, por entender que a manifestação está abrangida pela imunidade parlamentar material nos termos do artigo 29, inciso 18º da Constituição Federal. Itapajipe, 3 de novembro, Rodrigo Rodrigues Barbosa, procurador-geral do município. Pessoal, então, os dois processos estão arquivados. Essa presidência, no dia da minha eleição, eu disse que trataria todos com igualdade. E assim será. Eu só pediria aos vereadores, assim, nas questões das linguagens, que eu também no passado já fiz isso. Eu confesso que já usei de palavras inadequadas, mas a gente corrige isso aí, né? E como disse o padre Cis para os capitães na época, quem matou até agora está perdoado, daqui para frente não vai matar mais, né? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, vereador? Passando para a ordem do dia, o projeto de lei número 573, de 20 de outubro de 2025, que dispõe sobre a cessão de uso de imóvel público à Câmara Municipal de Itapajipe e da outras providências. É o seguinte, esse projeto de lei aqui é que a Prefeitura está cedendo esse espaço para a Câmara Municipal. Que a gente quer fazer umas mudanças aqui, eu quero fazer uma sala ali, onde está a Bruna, ali, passar para cá e colocar o Rodrigo mais para frente aqui, um lugar menor, que eu quero fazer uma sala para os vereadores ali, com uma mesa ampla, que às vezes o vereador quer trazer um deputado aqui para estar batendo um papo, fazendo uma reunião. Então, eu quero fazer um negócio mais tranquilo, dar um ajeitado nessa frente, e não pertencendo a gente, aqui fica bem perigoso eu fazer isso. Aí você gasta um dinheiro aí, depois você tem que pagar, e pagar com o quê, né? Então, eu pediria o apoio dos novos colegas para a aprovação do projeto, e vai fazer uma sessão desse espaço para nós, com as salas ali. Eu gostaria, se algum vereador quisesse manifestar em relação ao referido projeto. O projeto, encaminhado às comissões permanentes da Câmara Municipal, recebeu parecer favorável de todos os seus membros. Coloco o projeto em votação. Vereador favorável, sentado, contrário, se levante. Aprovado à unanimidade. Eu vou deixar apresentado também aqui o projeto de lei número 573, de 20 de outubro de 2025, que dispõe sobre a... projeto de lei número 574, de 23 de outubro de 2025, que dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano do município de Itapajipe e outras providências. Esse é desse loteamento que estão criando aí, certo? Parece que é do Grupo Queiroz isso aí. Então é o seguinte, eu vou deixar para as comissões emitir os pareceres, e nós vamos votar na próxima reunião. A questão do IPREV. Eu, em conversa com o senhor prefeito hoje, pedi, ele conversou com a Delma, vai trazer aqui o moço que conversou conosco aqui na Câmara para fazer uma apresentação para todos os funcionários, para tirar suas dúvidas. Então, eu gostaria que fosse repassado aos funcionários municipais, que vai ter uma reunião com todos, para sanar suas dúvidas, para a gente ver como vai fazer a votação. Eu queria tranquilizar os funcionários, a gente quer fazer uma votação assim do projeto para não prejudicar os outros. A gente quer votar de acordo com os funcionários. Como eu disse anteriormente, uma vez eu votei contra um plano de carreira aqui, contrariado, que eu sabia que seria ruim se votasse contra, mas os funcionários fizeram um baixo-assinado e eu votei com eles. Na época, só a vereadora Alcinda e a vereadora Nair que votou favorável, e teve vereadores que, servidores, mesmo que assinando naquela época, quando votou, estava tomando prejuízo de mais de R$1.000 no salário. Então, eu quero que seja bem esclarecido esse projeto. As pessoas que tiverem dúvidas, que anotem, a pessoa vai estar lá à disposição para estar falando sobre todas as dúvidas. Certinho? Só um minutinho, peraí. Marcar aí um convite, né, para todos os servidores. Será para feito. não ter dúvida depois, né? Não, será uma reunião feito. aqui na Câmara para todos, a parte interessada é o servidor. Para depois, às vezes, eu falei, não cobrar da gente. Não, nós certinho. estamos aqui para votar. Para eles, a vida deles que nós vamos votar, a vida futura deles, né? Então, nós vamos fazer isso. Aí vocês armar o convite para eles mesmo, fazer questão que compareçam. Vamos falar nas escolas, no almoxerifado, vamos colocar no rádio, tudo certinho. Eu queria que, eu pedi que visse o mais breve possível, num dia de segunda-feira, à tarde, que os professores estão de módulo 2,
né, já iriam para lá para estar fazendo essas coisas, e os outros funcionários também. Tem aqui também um convite. Convidamos Vossa Excelência e demais vereadores a comparecer à audiência pública que acontecerá no Salão Nobre Oliveiro Cortez, na Câmara Municipal de Frutal, dia 12 de novembro do corrente ano, com início às 9 horas, para tratar do tema regionalização de saúde e os impactos para o atendimento do Hospital Frei Gabriel. Isso aqui é aquele do vereador Rapinha, lá para a regionalização do Frei Gabriel. Agora passando para a parte final, eu coloco a palavra livre. O vereador Câmara que peço pela ordem. Alguém quer falar? Vereador Lucimário. Boa noite a todos. A minha conversa hoje é rápida. Assim que eu cheguei aqui na Câmara hoje, senhor presidente, eu tive uma reclamação aí que o pessoal da Escola Alonso de Moraes está sem possibilidade de fazer a prova do Enem em Frutal. Semana que vem. Porque a informação que eu tive é que o prefeito falou que os ônibus estão destragados. Só que eu já vi ônibus aqui da saúde levando gente para a festa lá no Mato Grosso, né? E tem os ônibus. Nós sabemos que tem os ônibus, que é dia de domingo, é dia de levar, sempre está levando, né? Você, como presidente, levar o conhecimento dele, ver se dá, né, Rafael? O Rafael também está ciente do assunto aí, porque sempre levou, né? E o pessoal vai precisar de levar de novo. É só isso. Já veio essa possibilidade, sim, vereador? Mais algum vereador? Vereadora Cláudia. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas. Eu só quero estar aqui passando um convite que a Dona Maria, da Casa da Bênção, convida todo mundo, né, para estar presente no 36 anos da igreja, né, que é dia 7 e dia 8 de novembro, lá na Casa da Bênção. Então, fica aí o convite da Dona Maria a todos os munícipes de Itapajipe. É só isso, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão. Encerrou a reunião, diretor. É só para você mesmo. Minha filha mandou te dizer que você volta logo para a escola, porque não a outra professora